Bem-vindo ao Flamengo Hoje Oficial, o seu canal de notícias diárias sobre o Mengão. Com a apresentação de Camila Rubra e Renato Nogueira, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no dia a dia do Flamengo. Olá! Hoje a gente vai analisar a situação do Flamengo na Libertadores, né? Classificou, mas ufa, foi naquele sufoco. Pois é, um alívio, mas com muita interrogação junto. Exato. E a nossa base para essa conversa é uma análise bem detalhada que a gente pegou lá do canal Flamengo Hoje Oficial. Eles têm uma visão, assim, bem pragmática do momento. Bem pragmática mesmo. A ideia é entender o que eles estão apontando, né? O que esperar do time daqui para frente, segundo essa visão. Certo. E a sensação geral lá na análise é essa mesmo, de alívio. Passou, sabe? Mesmo sem jogar aquele futebol bonito. É, aquele ditado, né? Não quero saber se o pato é macho, quero o ovo. Caiu como uma luva ali. Exatamente. O resultado foi o que importou mais agora. Foi. Só que essa classificação vem em segundo lugar no grupo. E a performance contra o Táchira, especificamente, nossa, gerou muita preocupação lá na análise deles. Preocupação por quê exatamente? Olha, o canal descreve que o adversário, tipo, sem ter mais nada a perder, sabe? Veio pro Maracanã e meio que passeou, jogou solto Nossa, passeou é forte. e a análise até levanta assim, com cuidado, a hipótese de mala branca. Sério? Aquele incentivo de fora? Isso, para tentar explicar talvez a apatia que eles viram no time do Flamengo naquele jogo. Foi algo que chamou muito a atenção negativamente. Entendi. Faz sentido a preocupação, então. E bem, quais os problemas mais individuais que essa análise está destacando? Porque não foi só o time como um todo, né? Não, não foi. A leitura lá do Flamengo Hoje Oficial aponta o dedo sim, falam de atuações assim, abaixo do que se espera de jogadores como o Michael, o Cebolinha, Uhum. mencionou o Pedro que ainda está voltando, né? Lembram que já se falava antes que ele só estaria 100% talvez lá para setembro? Ah, essa previsão já existia. Já. E um ponto que eles batem bastante na tecla é o cansaço do Gerson. Tá muito visível, segundo eles. Essa questão do Gerson. A análise até entra num debate maior sobre isso, né? Sobre fadiga no futebol de hoje. Entra, sim. O canal explora um pouco isso. Será que essa geração de atletas é, sei lá, fisicamente diferente? Ou talvez mais sensível ao desgaste? Ou as condições mudaram muito, né? Treinamento, intensidade. Exato. Comparado com gerações anteriores que jogavam e treinavam em condições bem mais duras, né? E além disso, um problema prático. A falta de um substituto direto para o Gerson. Isso é visto como um problema tático bem claro. Certo. E como resolveriam isso? Bem, a análise sugere que a chegada do Jorginho poderia, né, eventualmente liberar o Nico Della Cruz para fazer essa função. Mas isso ainda é uma possibilidade, depende das opções do técnico, claro. Entendi. E essa classificação em segundo lugar, voltando a ela, muda tudo para o sorteio das oitavas, certo? Como é que a análise aborda isso? Aborda de forma bem direta. Flamengo cai no pote 2. Isso significa o quê? Vai enfrentar um time que foi líder de grupo, do pote 1, E decide fora de casa. e decide fora de casa, o que nunca é o ideal. Aí a perspectiva que o material deles lista inclui só pedreira, né? Palmeiras, River Plate, São Paulo, Estudiantes, LDU. Ou seja, o caminho já começa difícil. Tende a ser bem árdua desde o começo do mata-mata, assim. Mas aí tem um ponto que eu achei bem interessante nessa análise, que é o timing das coisas. Oitavas só vão acontecer lá pra frente, né? Depois de Copa América, Mundial de Clubes, janelas de transferências. Exato. E isso, para eles, é visto quase como uma tábua de salvação. Ah, é? Uma janela de oportunidade. A grande janela de oportunidade, a aposta central dessa análise é essa. Vai ter tempo. Tempo para quê? Para reforçar o elenco. Eles citam possíveis saídas também, né? Citam. Falam em Cebolinha, Michael, Wesley como nomes que podem sair e, fundamentalmente, tempo para o técnico, Felipe Luiz, trabalhar. Ele é descrito lá como promissor, mas ainda, digamos, um estagiário em formação tática. Fazem até um paralelo com outro ano, não? Fazem. Com 2019. Lembram que o time também passou apertado na fase de grupos e só cresceu, se transformou, depois da chegada de reforços e da pausa para a Copa América com o Jorge Jesus. A esperança é repetir algo parecido. Entendi. E o Mundial de Clubes, como ele entra nessa equação, segundo essa visão? Não é o grande objetivo ali.
Então, segundo essa análise, não aquele momento. O Mundial é visto mais como um período intensivo de preparação, de ajustes finos. Uma pré-temporada de luxo, quase. Quase isso. Uma chance para entrosar quem chegar, testar esquema tático, sabe? Algo parecido com o que o Jorge Jesus fez lá em 2019 durante a Copa América. Eles reconhecem a distância técnica para os times europeus, citam o Chelsea como exemplo. Então o foco seria usar o Mundial para fortalecer o time para a sequência da Libertadores? Exatamente. É um pragmatismo bem forte na análise deles. Esse pragmatismo tá em tudo, né? A ideia de que, se precisar ganhar feio, como às vezes falam do Palmeiras, tá valendo se trouxer o título no final. Tá valendo sim. A satisfação com a classificação, mesmo com o futebol que eles mesmos descrevem como horroroso em certos momentos, se baseia totalmente nisso, nessa crença. A crença de que tem tempo. Tem tempo e, principalmente, tem a janela de transferências e o próprio Mundial como períodos para corrigir a rota, para poder brigar pelos títulos importantes lá na frente. Certo. Então, para a gente resumir essa perspectiva do Flamengo hoje oficial, a classificação foi um mal necessário, digamos assim. O desempenho atual preocupa e muito, mas a grande esperança dele está toda depositada na capacidade de transformação do time. Transformação que viria com a janela de transferências e o tempo de trabalho durante o Mundial. É uma aposta forte no futuro. Uma aposta no futuro, exatamente. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, né? A análise aposta muito nessa janela de oportunidade, nesse tempo para mudar. Sim. Mas se a gente olha o cenário atual, o futebol apresentado e a força dos times que o Flamengo pode pegar nas oitavas, quanto de transformação é realmente possível nesse intervalo? O suficiente para colocar o time de volta naquele patamar de favorito absoluto? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar. Fica a pergunta no ar, né? Para acompanhar os próximos capítulos.